Bom dia, meus amores, minhas amoras, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Vamos começar a aula no dia 3 de junho. Nós estamos vendo toda a parte de forças e tudo mais, né? Aqui eu até cheguei a dar uma encurtada no nosso material para ele não ficar grande, estava começando a ficar com 80 e poucas aulas, né? Então, relembrando lá, vimos o que é vetores, grandezas físicas, vetoriais, aprendemos a identificar isso em casa, né? Toda parte de componente. Começamos a ver a parte de leis de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, tipos de forças. Então vimos que existem a força peso, a força normal, o impulso, a atração, o atrito, né? Então hoje a gente vai resolver, né? A gente já está vendo o atrito. Então relembrando lá, como que a gente faz a análise de um sistema? A gente desenha quais são as forças que atuam nele. Lembra, todo corpo tem uma força peso e vai ter uma tração. Todo corpo vai ter uma força peso. Quando eu tenho um cabo, significa que eu tenho uma tração. Se esse cara está parado, eu identifico as forças. Se esse cara está parado, eu faço somatório das forças igual a zero. Então, calculo e acho os meus valores. Então, a gente veio fazendo isso ao longo das aulas. E mais para frente, a gente aprendeu o que é atrito. Então, o que é o atrito? O atrito ele nada mais é do que uma força que é contrária ao movimento. Uma força que vai tender a parar os corpos. Então, eu vou aplicar uma força, né, o cara está parado, eu vou aplicar uma força no meu corpo para ele poder se mover. E nesse processo que eu aplico essa força, quando a minha força é maior do que a força de atrito, o cara começa a se movimentar. Então a gente chegou a fazer vários exercícios. Então hoje ficou para casa duas questões, que é exatamente o que a gente vai ver hoje. E a gente vai ver uma outra força, que ela não é uma força tão importante, mas pode ocorrer de ter exercícios que aparecem ou algo parecido. Então é interessante a gente analisar. Então vamos lá. Considere o sistema abaixo, onde o meu bloco A tem uma massa de 5 e o bloco B tem massa de 7. Calcule a aceleração e a atração do sistema, considerando o coeficiente de atrito igual a 0,3. Primeiro passo, então. Eu preciso identificar todas as forças que atuam no meu sistema. Então, eu vou ter minha força peso. Vamos colar aqui as questões anteriores. Eu vou pegar tudo aqui e aí eu falo quais são as forças. Então, eu vou ter a minha força peso, peso de A, peso de B. Meu bloco A empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. Então, aqui eu vou ter uma normal de A. Aqui não tem normal de B porque ele não está tocando o chão. Mas existe uma corda que está segurando o A e B. Então vai existir uma tração aqui. A tendência é o corpo B descer e o corpo A se mover para a direita. Logo, a força de atrito é contrária ao movimento. Como que a gente calculava esse sistema? A princípio, a gente considerava o sistema como um só, né? Fazia F igual a MA e resolvia. Só que nesse caso, o ideal é a gente calcular primeiro quem é o peso de B e quem é a FAT. Então vamos calcular aqui rapidinho. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Peso de B, a massa de B é 7, gravidade sempre vai valer 10. Tá? Eu esqueço de botar o valor da gravidade, mas ela vale 10. Tudo bem? Isso aí já é um costume para você, já para vocês começarem a se acostumar com isso. E quem vai ser a nossa FAT? Lembra que a FAT é o coeficiente de atrito vezes a normal? Então eu preciso achar quem é a normal. Então primeiro eu vou analisar o meu eixo Y do bloco A. Analisando o eixo Y, ou seja, a nossa vertical, eu vejo que normal de A menos peso de A é igual a zero. O que eu quero dizer com isso? A soma das forças é igual a zero, porque o bloquinho não se mexe para cima e para baixo, ele se mexe só para o lado. Então eu digo que a normal de A é igual ao peso de A. Isso eu sei calcular. Massa de A vezes gravidade. Normal de A, então, é igual a 5 vezes 10, 50. Beleza. Agora que eu sei quem é a normal de A, eu posso calcular minha força de atrito. Quem é a minha força de atrito? A minha força de atrito é o coeficiente de atrito, que é o μ. Deixa eu pegar essa letrinha aqui. Vezes a normal.
Então, a força de atrito vai ser, qual é o coeficiente de atrito? Ele fala 0,3. Qual é a normal? 50. Então, só a gente fazer as contas aqui. 50 vezes 0,3 vai dar 15, né? Mas eu estou fazendo as contas só para ter certeza. Perfeito. Achei, então, os dois valores que eu queria. Então, achei o meu peso de B. Vou dar uma enxugada aqui no sistema. Certo? E achei a minha força de atrito. Quem eu preciso saber? Vamos lá. Para eu calcular a aceleração do meu sistema, eu preciso imaginar como se fosse um único bloco, né? Como que eu calculo a aceleração de um sistema assim? Eu imagino como sendo um único bloco e analiso as forças que estão puxando esse cara. Então, as forças que estão puxando ele, ou seja, estão gerando o movimento, são essas duas aqui, ó. É exatamente o peso de B que puxa para baixo e a força de atrito que puxa para o lado. Tudo bem? A tração aqui não influencia porque ela só conecta os dois cabos. Então, como que a gente faz? A gente imagina como sendo um único bloco, ou seja, um único bloco, A mais B, onde eu tenho a força, peso de B para um lado, Fat para o outro. Então, vamos lá. Peso de B menos Fat, né? Porque ele está descendo. Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Peso de B é 70 e Fat é 15. A massa de um é 7, a massa de outro é 5. Então aqui vai ficar 70 menos 15, 55. E aqui vai ficar 12. Então 55 dividido por 12. 4,58. Perfeito. Então achei a aceleração do meu sistema. Ele pede para calcular a tração também. Como que eu calculo a tração? Eu escolho um dos corpos, né? Posso escolher tanto o A quanto o B, tanto faz, um ou outro, né? Não preciso escolher os dois. E a partir daí eu calculo o valor. Então deixa eu pegar aqui. Eu vou escolher o A, né? Geralmente eu acho que eu não escolho o A, então eu vou escolher o A aqui. Então vamos lá. Eixo X do bloco A. Então, quais são as forças que vão atuar no meu sistema? Eu vou ter tração menos Fat igual a massa de A vezes aceleração, né? Por que tração menos Fat? Porque, lembra, a força ela sempre vai ser positiva para onde se movimenta. Se ele está indo para a direita, então a tração é positiva, tudo bem? Fat negativo. Então, tração menos 15, massa de 5 de A é 5, aceleração 4,58. Então, tração menos 15 é igual 5 vezes 4,58 vai dar 22,9. Então, tração é igual a 22,9 mais 15. Tração é igual a 37,9. Então, beleza. Consegui ali 37,9. Essa seria a tração entre os cabos. Certo, gente? Dúvidas? Então, temos mais uma questão. Um corpo de massa M igual a 20 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. Coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é 0,3. Coeficiente de atrito dinâmico é tal. Então verifica-se se ele encontra movimento com essas forças. Então vamos lá. Eu tenho um bloquinho que ele tem aqui 20 kg. Esse bloco tem 20 kg, ele está sobre uma superfície. Quais são as forças que vão atuar nele? Eu vou ter o peso do bloco, a normal do bloco, a Fat e a minha força F. Puxar esse carinha um pouquinho para baixo.
Então, beleza. Então, ó, peso para baixo, sempre vai existir peso. Tudo bem? Sempre vai existir. Ele vai estar sendo puxado por uma força F. E aí tem uma FAT que vai estar aqui no sentido contrário. Então, primeiro eu preciso encontrar a FAT para verificar se esse cara vai se mover ou não. Só que primeiro ele fala que está parado. Então, como que eu calculo essa FAT? Eu vou considerar como se ele estivesse em repouso. Lembra que existem dois coeficientes de atrito? Um que é o atrito dinâmico e o outro que é estático. Né? Primeiro eu vou considerar o atrito estático. Então, deixa eu botar aqui. Seria o atrito estático onde ele está parado. Então, eu vou ter o seguinte. Vou analisar o meu eixo Y aqui. Eixo Y. No eixo Y eu sei que normal menos o peso é igual a zero. Normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Massa é 20, gravidade 10. Então 200 newtons. Então beleza. Já achei qual seria a minha normal aqui. Agora é só fazer as contas. Então vamos lá. Para o atrito estático, eu vou ter o seguinte. Ele vai ter 0,3 vezes 200. Esse cara é igual a 60 newtons. Então, o que eu consigo observar? Para ele poder vencer o movimento, ele precisa exercer uma força superior a 60. Então, na letra A é 40. Então, ele não consegue. Então, F é menor do que FAT, não gera movimento. Vou botar aqui em vermelho. Não vai gerar movimento. No segundo caso, F é igual a FAT, mas pensa no igual igual, o cabo de guerra também não vai gerar movimento, porque está no igual um do lado do outro. E aí no segundo, beleza, ele é maior, então ele vai gerar movimento. Gera movimento. Só que aí qual eu vou analisar? O atrito estático ou o atrito dinâmico? Se ele já está se movimentando, eu tenho que considerar o dinâmico. Então não é o 0,3 que eu vou usar, o 0,2. Então esse cara vai dar 40. Então como que vai ficar para eu calcular essa aceleração? Se ele vai estar se movendo ali, eu vou ter então, vai ficar bem tranquilinho aqui, ó. F menos FAT é igual a massa vezes a aceleração. Então vai ficar F é 80 menos 40 é igual a 20 vezes A. Então vai ficar 40 igual a 20 vezes A é igual a 40 dividido por 20, que é igual a 20 metros por segundo. Então, significa o quê? Quando ele está parado, eu preciso exercer uma força maior do que esse cara. Mas se ele tiver uma força maior, né? Se quando ele está parado, eu uso o atrito estático, mas quando ele está em movimento, eu preciso usar o atrito dinâmico, que é o outro cara que eu vou analisar. Tudo bem? Então, o que a gente começa a ver hoje? A gente começa a ver um tipo de força que, basicamente, ela é muito importante, né? Que é a lei de Hooke, ou força elástica. Então, o que é força elástica? Então, está escrito aqui, ó. A mola apresenta sua posição de equilíbrio. Quando ela é esticada ou comprimida, a mola gera uma força que tende a voltar à posição normal. Ou seja, eu tenho um elástico de cabelo, por exemplo. Ele está ali no seu comprimento normal. Quando eu comprimo esse elástico, ou quando eu estico esse elástico, a tendência é esse material voltar à posição inicial. E essa força que faz com que ele volte à posição inicial é chamada de força elástica ou lei de Hooke. Então a força elástica ela depende do K vezes o X. Quem é o K? O K é uma constante elástica. Constante elástica, tirando aqui a câmera, ela depende a unidade de medida é Newton por metro e a deformação da mola vai ser uma constante em metros. Então não me interessa se a mola tem 50 centímetros, 1 metro, 2 quilômetros, sabe? Não interessa o tamanho dela. O que me interessa é o quanto eu estiquei, o quanto eu comprimi ela. E aí, qualquer coisa que gere um movimento elástico, né, ou seja, possa se deformar e voltar à posição inicial, eu vou considerar esse cara como se fosse uma mola.
Então, como exemplos, nós temos uma viga, né? Ou seja, quando eu boto um peso, por exemplo, isso aqui é. Ah, agora esqueci o nome daquela bancada de. É aquela construção civil que o pessoal joga para frente. Marquise, né? Acho que é Marquise o nome. Então, o que acontece? Existe um peso aplicado ali. E aí, conforme você bota peso, a tendência é o que? Esse material ele curvar, ou seja, ele vai funcionar como se fosse uma mola. Então você pode tratar esse tipo de material como uma mola. O que vai mudar é aquele K ali. Um prédio, por exemplo. Se você mora no primeiro andar, se você mora no último andar, você vai sentir que no último andar o prédio anda, ele balança. Parece que vai cair. Mas por que que isso ele faz? Porque ele funciona como uma mola. Ou seja, ele tem que absorver, né? Porque se ele fosse rígido, o que que acontece? Se ele fosse rígido, o vento que iria chegar lá em cima iria bater e ele iria absorver todo o impacto do vento. Então isso pode gerar alguma concentração de tensão e isso pode fazer o prédio cair ou quebrar. Mas se ele é flexível, o vento bate, ele absorve, ele deixa passar esse movimento. Então ele é muito mais resistente, né? Então qualquer sistema ele vai ser considerado uma mola. E para isso você tem um longo estudo da parte de mola, amortecedor, né, de carro e por aí vai. Mas vamos voltar às nossas questõezinhas aqui básicas. Então, como que funciona aí nossos exercícios? Sabendo que a constante elástica de uma mola é 350, determine a força necessária para que ela sofra uma deformação de 2 centímetros. Então nós vimos que nossa força elástica ela é uma constante vezes uma deformação. Só que aí a gente tem que lembrar a unidade de medida desse cara. Tudo bem? Só para a gente não falar besteira. Então, vou botar aqui no cantinho. Ó. A unidade de medida desse cara é o seguinte. A nossa constante elástica ela é dada em Newton por metro e a nossa deformação ela é dada em metros. Repara que a deformação ela está em centímetros, então eu tenho que converter. Então, como que vai ficar a minha questão? Força elástica é igual a 350, vou botar aqui para vocês entenderem. 350 newton por metro vezes 2,0 centímetros. Força elástica é igual a 350 newton por metro vezes 2 dividido por 100 metros. Né? Metros, 1 centímetro são 100 partes. Então, se eu dividir por 100, eu vou ter meu valor. Então, minha força elástica ela vai ser 350 vezes 2 vai dar 700. Dividido por 100, eu vou ter aí exatamente 7 newton. Então, a força elástica ela vai ser dada exatamente por 7 newtons, nossa letra C. Tudo bem? Existem outros sistemas um pouco mais complexos, como esse caso dessa questão aqui. Ó. Vamos ver ele. Uma mola está suspensa verticalmente próxima à superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10. Na extremidade livre da mola, colocar uma cestinha de massa desprezível, que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas cada. Ao acrescentar bolinhas à cesta, verifica que a mola sofre um elongamento proporcional ao peso aplicado. Sabendo que a mola tem uma constante elástica de 9, quantas bolinhas devem ser acrescentadas a essa cesta para que a mola fique esticada 5 centímetros? Então, essa questão, embora ela possa parecer um pouquinho diferente, ela é bem simples. Ó. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter um corpo de uma massa M que eu não sei, porque é a quantidade de bolinhas, tudo bem? E esse corpo ele vai ter um peso, né? Afinal, a gente aprendeu que todo corpo tem uma força-peso. Só que aí vem a questão, o que está segurando esse cara? O que está segurando é exatamente uma mola. Né? Esse desenho seria o exemplo de uma mola. Tudo bem? Bem tosca, mas ela seria o exemplo de uma mola. Então eu vou ter uma força elástica que segura esse cara para cima. Então,
que eu vou fazer? Se ele fala que o meu sistema estava em equilíbrio, né? Olha lá. Tá dotado. Ó, preenche uma bolinha. Ele está em equilíbrio, porque ele não dá aceleração, tá? Então, o que eu vou dizer? Como que vai ficar a minha análise? Ela vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter que a força elástica menos o peso é igual a zero. Né? Eu tenho força elástica para cima, peso para baixo, então é zero, porque meu sistema está em equilíbrio. Então vamos destrinchar esse conceito. Então K vezes X é igual a M vezes G, massa vezes a gravidade. Né? Passei para o outro lado, o peso, e abri meus termos. Então o que a gente tem? Constante elástica, ó, Newton por metro, tá certinho. Então 9. A deformação é 5 centímetros, ó, então 5 dividido por 100. E aí eu vou ter M vezes 10. Então eu vou encontrar minha massa. Então vai ficar 45, 9 vezes 5, 45, dividido por 100, 0,45. 0,45. Igual a M vezes 10. Então M é igual a 0,45 dividido por 10. Então 0,045 kg. Então achei qual seria a massa da minha cestinha. Vamos trabalhar ela um pouquinho mais? Então deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado. Então, ó, eu vou ter o seguinte: 0,045 kg. Se eu multiplico esse cara por 100, né, eu vou ter 0,045 vezes 100. Eu tenho algo em torno de 4,5 gramas. Deixa eu ver se está certo. 9 vezes 5 dividido por 100. Aí divide de novo por 10. Isso aí. Vezes. Ah, tá. É porque eu esqueci aqui, ó. Então eu vou ter 45 gramas, né? 1 quilograma são 1000, não são 100. Então, se a minha massa é 45 quilogramas e cada bolinha vale 15 gramas, então minha massa é igual a 3 bolinhas. Certo? Né? Então significa que se eu colocar 3 bolinhas nesse corpo, eu vou ter exatamente ali uma deformação de 5 centímetros. Certo, gente? Tranquilo? Dúvidas? Então, para casa, tem duas atividades, tudo bem? E aí, tentem resolver e a gente corrige isso na próxima aula. Certo, pessoal? Então, falou, bons estudos, até a próxima. Ah, pequeno detalhe. Não esqueçam de enviar as atividades até o final de junho, tudo bem? A gente está começando o mês. Enviem até o final de junho para eu poder fechar as notas do segundo bimestre, tá bom? Só vou considerar atividades que forem entregues até o dia 31 de junho. Dia 30, né? Porque eu acho que o mês fecha em 30. O mês fecha em 30, porque mais é 31. Tudo bem, gente? Então, até mais. Falou.